Ok, bom, por que não? Eu comecei a gravar sem querer, mas... Então, eu vou mostrar, então, a aula. Começar... ahn, isso aqui também não, é isso. Ok. Então, vocês estão vendo na tela, então, o primeiro slide dessa aula, que é, só para lembrar, o curso é de termodinâmica geral para o curso de engenharia de materiais. Esse semestre aqui é chamado de primeiro semestre de 2021. E aí eu coloquei aqui o conteúdo programado. Eu não coloquei ainda no SIGA por várias razões, mas aí como vocês vão ter esses slides, então vocês vão ver. Inclusive eu vou mandar o calendário provisório, ok? Então esse curso ele vai começar hoje com uma introdução, ok? Sobre basicamente um pouquinho de vocabulário, as coisas que são importantes, mas eu não vou insistir muito em nenhum aspecto, porque à medida que a gente vai entrar no assunto, ok, a partir de amanhã, de depois, não, de é quinta, né, com vocês, então eu vou insistir, ok, nas ideias de base, ok, da termodinâmica. Eu vi na lista de inscritos nesse curso que nessa disciplina, que tem vários estudantes que fizeram no mês passado. Então, esses estudantes estão cientes de que rapidamente você fica perdido, ok? Então, não pode deixar passar uma aula sem estudar, sem ver, porque não é difícil, eu garanto que não é difícil, é muito receita de bolo, na verdade, ok? Não tem. Mas aí tem que saber manipular os ingredientes, né? Então, na próxima aula, por exemplo, propriedade de uma substância pura, a gente vai usar isso durante todo o curso, sabendo manipular as tabelas dessas propriedades, ok? Essas mais das substâncias mais usuais, obviamente, que tem outras que a gente não tem as tabelas, mas vai trabalhar com as mais simples, ok? Água, CO2, blá blá blá. E então, já no início, vocês vão ver que tem alguns detalhes que você tem que saber, vocês têm que saber fazer um gráfico da pressão em função da temperatura, da pressão em função do volume específico, saber colocar o estado da substância nesse gráfico, ok? E vocês vão ver que vocês podem entender quando eu explico, mas eu sei como fazer, e vocês, para realmente saber como fazer, vocês vão ter que treinar. Então, eu vou explicar a regra do jogo, vai ter listas, ok? E as listas, ok, são exercícios, eu não vou inventar esses exercícios, são exercícios de livros que também vou apresentar a bibliografia, e vocês vão encontrar as soluções, ok, na internet. Então, isso aqui eu sei, e eu acho que é até bom, então, saber como fazer se realmente fica sem saber como fazer. Mas não é isso a ideia. É que se você fizer a lista, aí você pode, com a ajuda da solução, fazer ela, mas a lista, basicamente, é para preparar para as provas, ok? É para vocês mesmo poderem avaliar o seu nível de entendimento, né, da disciplina. Então, vocês têm que, cada exercício que você faz, você não pode copiar simplesmente sem entender. E aí, se vocês não entendem, eu estou disponível. Vocês vão ver que vou tentar fazer aulas que serão mais de exercício e de tirar dúvidas do que de apresentação mesmo de conteúdo. E vocês têm que participar. Então, no semestre passado, eu tive alguns estudantes que disseram que não queriam perguntar na turma, não sei o quê, aí tem vergonha, tem não sei o quê. Mas eu garanto que não tem pergunta estúpida, porque a gente não está fazendo tabela de, como se chama, 2 mais 2, 2 vezes 4, não sei o quê. Então, todas as dúvidas que vocês têm, se você tem que resolver, ok? E certamente, se você tem outro colega que também não quer falar, tem essa mesma dúvida, e se você não entende os princípios básicos, se você não tem na sua caixa de ferramenta uma chave de fenda,
um martelo e não sei o quê, você não vai poder fazer nada muito sofisticado, ok? Então, é muito importante dominar os conceitos de base e não tenha vergonha de perguntar na sala, porque todo mundo aproveita, e se não por e-mail, o que você tiver, ok, disponível comigo. Então, qual vai ser o conteúdo dessa disciplina? Então, quem não fez ainda essa disciplina, pensa talvez que seja uma repetição do que a gente fez em física, que vocês fizeram, não necessariamente comigo em física 2, mas a termodinâmica de física 2, ela é muito superficial, né? Aqui, realmente, vocês vão aprender, ok, a manipular as ferramentas necessárias para resolver problemas reais, ok, em engenharia de materiais. A gente começa com uma abordagem, vamos dizer, que é bastante universal, vamos dizer, tem que apresentar de novo a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, a entropia, essas coisas, mas rapidamente o curso ele vai ser mais dirigido para estudantes de engenharia de materiais, ok? Diferente dos estudantes, por exemplo, de engenharia mecânica, que vão ter uma outra abordagem da termodinâmica, ok? Então, não se percam. Então, a introdução hoje, a gente amanhã, a próxima aula, propriedades de uma substância pura, provavelmente 2 aulas, porque isso aqui é importante, dominar todos os conceitos. Depois, a gente vai trabalhar um pouquinho, então, os conceitos de calor-trabalho e a primeira lei da termodinâmica, ok? E não é, como eu falei, não é uma fazer física 2 de novo, ok? Vocês vão ter que ter vocês não vão usar o Halliday para trabalhar essa disciplina, ok? Segunda lei da termodinâmica, tanto na primeira quanto na segunda, eu não dividi, mas na verdade tem cada uma desses assuntos, ok? 3, 4, 5, vai ter, na verdade, duas partes. Uma que vai ser para sistemas fechados, ok? Que é o que basicamente vocês começaram a estudar em Física 2, sistema onde você tem uma conservação, a massa, ok? É constante. E também para o que a gente chama de volume de controle, eu vou definir tudo isso depois. Então, aqui, primeira lei da termodinâmica para massa constante e depois para volume de controle, que é um volume, ok? Que você define, que você vai estudar a matéria que está dentro, e essa massa não é constante, ou seja, a massa ela pode atravessar, ok? Entrar no sistema ou sair do sistema. Mesma coisa para a segunda lei da termodinâmica, ok? Deixa eu botar aqui, já que não estou escrevendo. A segunda lei da termodinâmica para a massa de controle, massa constante, e para volume de controle, onde você tem massa que pode atravessar a superfície de controle que delimita o sistema, ok? Entropia, a mesma coisa. Então, isso é bastante geral, inclusive o livro que eu vou me inspirar mais, ok? É mais, talvez, usado para engenharia de mecânica, mas é realmente bastante geral, ok? Depois a gente vai falar de relações termodinâmicas, porque vocês vão ver que a gente, depois da entropia, a gente vai começar a introduzir uma quantidade bastante grande de novas propriedades, ok? E essas propriedades, elas têm relações, ok? Que vocês têm que, se conhecer uma propriedade, como que eu vou deduzir outra em função, particularmente uma questão importante, as propriedades de um sistema, enquanto a gente fala de substância pura, que até aqui é isso que a gente está falando, ok? A gente não chegou ainda à mistura de gases. Então, para a substância pura, a gente vai ver que precisa somente de 2 propriedades, ok? Para determinar o estado do sistema, ok? E aí, se a quantidade, a propriedade que eu estou medindo não é uma dessas 2, aí como é que eu vou poder determinar as outras que eu quero? Então, você tem essas relações termodinâmicas, é bastante formal, aqui é fórmula, realmente, e aí vocês não precisam decorar, vocês vão ter um formulário na prova, onde vocês podem colocar todas essas relações, ok? Para não precisar redescobrir a pólvora, ok? Durante a prova. Então, e aí depois a gente começa a misturar, ok?
materiais, até o momento que vocês vão ter que misturar. E a gente começa com exemplos mais simples, que são os gases, ok? E particularmente a gente vai bastante usar os gases ideais, ok? Aí depois reações químicas, ok? Você pode misturar sem reação e aí pode ocorrer reação. Então, os gases na entrada são os produtos, ok? São diferentes dos reagentes, as reações químicas. Então, como variam essas propriedades termodinâmicas quando você tem reações? E aí, no final, equilíbrio de fase e equilíbrio químico, ok? Oui. A noção de equilíbrio é muito importante, ok? Em termodinâmica. Depois, rapidamente, termodinâmica estatística e termodinâmica de superfície e interface, ok? Então, basicamente, essa aqui é uma aula. Eu vou mostrar o calendário para vocês, ok? Então, a bibliografia. O que eu vou usar bastante são esses livros. Então, tem o Borgnac, ok? Que é, eu acho que eu tenho ele aqui. É fácil. Aqui, ok? Então, ele está aqui em português. Eu não sei se na bibliografia eu coloquei em português. Fundamentals of... Ok, tem os dois, ok? A versão original, eu acho, bem que são alemães, eu acho, então talvez... Então, é em inglês, vamos dizer, e a tradução em português, ok? Os dois da 8ª edição, é essa que eu tenho. Só eu vou repetir várias vezes durante o curso que quem puder usar a versão inglesa, por quê? Porque a versão em português, ela tem erros que são absolutamente horrorosos, ok? Então, é uma tradução, é uma péssima tradução, e não é só um problema de estilo de português, não sei o quê. É um problema de ter erros, ok? Então, é melhor usar a versão em inglês. Outro livro que eu vou usar bastante, mais na segunda parte, né, que é mais Engineering Thermodynamics, ok? Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Eu acho que ele existe também em português. Esse daqui só coloquei a versão em inglês. Então, eu vou usar bastante o Moran, né? Michael Moran. Então, tem o Atkins também, que vocês conhecem, né? Um pouquinho de química. E aí é Elements of Physical Chemistry, que deve estar também em português. O De Hoff eu uso às vezes para as minhas aulas. Então, quando eu uso um livro ou outro, eu vou indicar, para preparar essa aula eu usei tal livro. E esse aqui muito menos, né, na verdade. Então, são essencialmente esses dois, Borgnac e Moran. E esses dois, às vezes, eu vou usar também. E eventualmente esse aqui, mas vocês podem ver que é bastante antigo, ok? Então, esses livros, bom... esse daqui estava na biblioteca, não sei se, mas estava em português. Vocês têm acesso, talvez pela minha bibliografia, a esses livros. Aí vocês têm que verificar qualquer pergunta, qualquer dúvida, ok? Entre em contato comigo. Mas o semestre anterior não houve muito questionamento em relação a isso aqui. A regra do jogo da avaliação, ok? Então, vai ter como... é usual, né, na UAXA, a gente vai ter 3 avaliações VA1, primeira avaliação, de segunda avaliação e terceira, ok? A terceira, então a primeira vai ser depois, a gente vai olhar o calendário. A primeira é sobre o segundo da primeira, a segunda é sobre o que veio depois da, ou seja, com a primeira e a segunda a gente cobre todo o assunto do curso, e a terceira é para quem faltou uma, ou quer eventualmente repor uma nota, só que essa terceira VA é sobre todo o conteúdo, ok? Então, a média das 2 melhores notas dessas 3 vai contar 60% da nota final, antes da prova final. Vai ter listas, basicamente uma lista por semana, ok? Que vai contar por 20%. E vai ter testes, ok? Que vão contar também por 20%. Então, os testes, esses daqui, porque vocês podem ver que aqui dá 100%, realmente a nota vai ser constituída por isso. E esses testes, normalmente, é via CIGA, ok? Então, vocês pegam o assunto do teste, tem 1 hora ou 2, 1 hora em geral para fazer,
ok? E devolver. E talvez não um por semana, mas pode ter bastante. E aí, eventualmente, mas seriam pontos adicionais, particularmente porque tem estudantes que já avisaram que não podem assistir às aulas, mas aí um ponto adicional não vai prejudicar ninguém, só vai ser bom para quem assiste a aula e fizer, eventualmente, no início de cada, não de cada, mas de algumas aulas, vai ter um teste, ok, para ver, ok, se vocês estudaram. E aí, a média, tudo isso, essa nota, então, se ela tiver acima de 7, passa por média, se tiver abaixo de 7, tem que fazer a prova final. E aí, a nota final vai ser a média dessa prova final e da média que vocês obtiveram antes da prova final, e tem que ser superior a 5. Ok? Perguntas? Acho que não, professora. Ok. Obrigada por responder. Então, eu vou mostrar rapidamente o calendário que eu comecei a fazer, ok? Ou seja, pode ter mudanças. Então, vai ter essa apresentação hoje, ok? Que é bastante geral. E a partir de quinta-feira, a gente vai ver um pouquinho as propriedades de uma substância pura, ok? Depois, primeira lei de termodinâmica para sistema fechado, como eu disse. Depois, primeira lei para volume de controle. Segunda lei também é sistema fechado e volume de controle. A entropia também tem 2 aulas, e basicamente vai ser para cada um. Aí uma revisão é a primeira VA já no final de março, né? 24 de março, que é então uma quinta-feira, ok? Penúltima semana de março. E a partir, depois dessa, ou seja, essa aqui é a parte bastante geral, ok, da termodinâmica. Vocês têm que ter essas bases para todos os cursos, né? A gente passa bastante rápido sobre esses assuntos, porque, por exemplo, na engenharia mecânica, eles têm o semestre inteiro para chegar aqui, né? Então, a gente vai ver realmente o que a gente precisa, não vai ver os detalhes e etc. Mas as noções essenciais vocês têm que realmente saber manipular. E aí, depois da primeira VA, a gente começa realmente. Então, as relações termodinâmicas vai ser uma aula só, porque é bastante. A gente tem que mostrar como obtém, como manipula essas relações, mas não vou fazer 2 aulas sobre isso. Inclusive, não tem realmente exercício sobre isso, porque, na verdade, é isso que a gente vai usar depois, né? Então, a gente vai aplicar essas relações termodinâmicas nas aulas seguintes, e a gente logo começa a misturar, ok, as substâncias, começando pelos gases, etc. E aí depois vai ter reações químicas, equilíbrio de fase, ok? E aí coloquei os feriados. Então a gente tem 2 feriados, né, nesse semestre, o Carnaval e o Tiradentes, né? Aí depois termodinâmica e estatística, ok? Coloquei 2 aulas, vai depender, mas é só para ter uma noção. E depois uma só de termodinâmica de superfície e interface, porque na verdade é um pouquinho usar tudo que a gente viu antes, ok? É mais para indicar, ok? Dar um pouquinho em qual direção vocês devem ir, ok? Se você tiver um problema desse tipo de interface, ok? Entre 2 fases, por exemplo, como tratar isso aqui de uma maneira termodinâmica. Revisão, segunda VA prevista para 9 de maio, ok? Terceira VA, então tem uma semana para eu corrigir, ok? Aí para fazer uma revisão, terceira VA no dia 16 e a final no dia 23, ok? Então, esse aqui é provisório, ok? Então, eu vou mandar esse calendário para vocês, mas não é, ok? Pode ter mudanças. Ok. Outra coisa que eu queria dizer, aqui já é a introdução, é que, como vai ser, o que a pergunta é, as aulas vão ser gravadas. Eu gravei aulas no semestre passado, então tem talvez alguns buracos nessas aulas, eu vou, antes das aulas, verificar. Tem um canal do YouTube, ok, onde vocês têm essas aulas, que vocês já podem começar a olhar. Eu vou mandar o link, ok, talvez aqui, quando eu vou mandar os slides para você, qual é o link. Então, vocês podem assistir às aulas, e basicamente eu vou pedir para vocês, ok, assistirem essas aulas, e eu prefiro fazer
aplicações durante a aula com a participação de vocês. Então, tentem, ok? A melhor maneira de estudar é, obviamente, chegar sabendo do que se trata, ok? Ou seja, é bom estudar antes ou depois. O ideal é antes e depois, mas eu sei que vocês têm muitas disciplinas, quem não puder não faz, mas tem que estudar o antes da aula para saber, para acompanhar bem a aula, e aí vocês aprendem, ok? Acompanhando, tentando antecipar o que eu vou falar, ok? Ou então depois, para realmente, tipo, já começar a fazer exercício para aproveitar e ver onde vocês não estão entendendo, ok? Eu garanto, não é uma disciplina difícil, ok? E então, como vocês têm acesso a essas aulas gravadas, eu gravarei outras, ok? Quando for necessário, eu pretendo realmente fazer mais exercícios e aplicações durante as aulas, ok? Então, sobre essa primeira parte aqui, que é mais de apresentação do curso, eu acho que as perguntas elas vão vir à medida que a gente vai avançar, né? Professora, licença. Surgiu uma pergunta. Os testes serão colocados no SIGA e as listas também vão ser todas pelo SIGA para a gente enviar? As listas seria, no caso, para enviar? Não lembro se a senhora citou isso. É pelo, Assim. é pelo SIGA as listas também, ok? Aí, pode falar. Desculpa, mas qual seria o tempo para a gente enviar? Assim, depois que a senhora postou, a gente entregaria em uma semana, 2 dias? A lista é uma semana, tipicamente, o prazo, né, para entregar. Sim. Porque tem uma por semana, então uma semana para entregar e o teste é 1 hora, basicamente. Aí eu dou um pouquinho mais de tempo para... Ok? Mas o teste é feito para ser curto, né? Ou seja, é uma questão de... É mais para... ok? Verificar, ok? Se realmente vocês estão acompanhando. Ok? Certo. Obrigada, professora. Ok, então, bom, é óbvio que eu vou falar, vocês têm muita... vocês comunicam, né, entre vocês, e aí o teste realmente, está todo mundo tranquilo em casa, mas realmente tentem fazer, ok? Não estejam tão interessados na nota, ok? Se no início alguém, por exemplo, tirar uma nota um pouquinho baixa no teste, então tem tempo de fazer vários, e as listas, ok? Também, onde chega a prova, é alguém que entendeu depois da lista. Aí se eu colocar a mesma lista, e perguntar, pronto, faça esse exercício agora para mim lá durante a aula. Então, você não sabia no início, mas vocês tiveram acesso à solução. Eu corrigi, por exemplo, esse exercício na sala. E aí vocês devem saber refazer esse exercício e não lembrando, eu não me lembro. Não é isso, é entendendo cada passo, ok? Porque é assim que você aprende. E aí vocês podem começar com notas baixas, mas se você fizer, ok, esse exercício realmente de tentar entender, ok, como eu vou fazer quando eu corrijo um exercício, por exemplo, na sala, ou quando eu resolvo um exercício na sala, então vocês vão ver que eu sou bastante pedestre, eu vou bem devagar, porque não tem eu mesma para resolver um problema, eu vou no papel, eu vou linha por linha, e não pulo nenhuma etapa, porque é pulando que você faz erros, e aí você tem que entender tudo, ok? Então, tem que fazer esse exercício, e se você tirar uma nota pior do que outro colega seu, que você sabe que não é exatamente o resultado do trabalho dele, paciência, né? No final, vocês vão ver que paga, ok? No final dessa disciplina e das outras que vocês vão fazer depois, vocês vão utilizar, ok? Então, só para completar aqui, antes de terminar, os contatos, né? O semestre passado, a gente fez um grupo, é mais ágil do que o Gmail, que inclusive às vezes não funciona, então a gente vai fazer um grupo Telegram, ok? Ok, da disciplina. Então, se tem alguém aqui que quer se encarregar de formar esse grupo,
Ok, ou seja, começa, alguém cria esse grupo, ok, com um nome bem sugestivo, Termodinâmica Geral 2021, ok? E aí coloca, eu não sei, você pode convidar, né, as Eu pessoas. posso fazer, professora. Pode fazer? É Jennifer, não é isso? Isso. Ok, muito bom. Então você faz e aí quem quiser entrar, entra. E aí fica melhor porque a gente pode trocar informações, ok? Tipo, bom, hoje a aula vai ser, o teste vai ser a tal horas, né? Tem coisas de última hora às vezes que a gente precisa. E aí perguntas também no grupo, quem quiser fazer. E também eu sei que os estudantes entram em contato diretamente comigo para fazer Eu perguntas. vou fazer o link e mandar por aqui logo. Pode Pronto, ser? E eu mando para a professora pelo e-mail. tá ok. Ótimo, Jennifer, muito obrigada. Então, essa é a primeira coisa. Se não, meu e-mail institucional, então, é martine.chevolier. E aí vocês podem precisar, às vezes, que Gmail, o FRPE. Muito bem, ok? Então, esse é o meu e-mail institucional. Tudo isso não é espaço não, né? É martine.chevolier mesmo. Por exemplo, às vezes o cigarro não funciona sempre muito bem. E aí, eu tenho estudantes que são bastante inseguros, eles preferem mandar também no e-mail para garantir que eu recebi o teste ou a lista a tempo. O teste, né? Porque a lista normalmente tem mais tempo. Então, podem enviar pelo meu e-mail, ok? Então, eu acho que contato vocês têm essas duas opções, ok? Ok, então é isso. E a gente vai começar. Então, vocês têm o livro. Então, esse aqui, basicamente, vocês podem usar o Borgnac, ok? Que faz... que lembra, ok? Alguns conceitos com os quais vocês já estão bastante familiares, ok? De uma maneira geral, ok? Eu ensino física, então física 1, 2, 3, 4. A gente sempre... bom, nem sempre, mas termodinâmica, mecânica, ok? A gente sempre tem que definir o sistema, ou seja, qual é o nosso assunto, o que é que a gente está estudando, a gente vai associar grandezas físicas a esse sistema, e aí tem que definir ali bem, porque vocês vão ter basicamente o sistema, ok? O que é o sistema? Eu vou, eu vou botar uma página adicional para ter mais espaço, ok? Então, o sistema é o quê? É o que vocês vão estudar, então, é uma quantidade, em termodinâmica, né? É uma quantidade de massa. Okay? Então, isso é o seu sistema, é uma quantidade de massa. Não quer dizer que ela seja constante, ok? Mas é esse sistema que você está estudando. Então, tem duas coisas. Em termodinâmica, vocês têm o sistema e o que não é o sistema, ou seja, o resto do universo, ok? Então, vocês têm, pode ser, sei lá, um molde de um gás ou alguma coisa, isso é o seu sistema, é isso que vocês vão estudar. E o resto é então, o que a gente chama de, como é que a gente chama em português? Você não troca, é o ambiente, é o... Hã? Meio. Surroundings em inglês. Surroundings, ok. Ambiente, ok. Mas parece óbvio, mas é muito importante, ok? Definir qual você seu sistema, ok? Então, tudo que é... Então, só tem duas coisas. Você tem isso e isso, ok? Então, vocês têm aqui aqui você tem 2, e aí 1 mais 2 igual 100%, ok? Ou seja, não tem outra coisa, não tem uma terceira. Ok? Então, isso é muito importante saber definir. Então, é a primeira coisa. Por exemplo, em mecânica, vocês vão estudar um sistema, ok? Então, se define o sistema e, por exemplo, depois você vai fazer o balanço de forças, ok? Sobre esse sistema. Então, tem as forças que estão aplicadas
é dentro das forças internas, por exemplo, ok? E vocês têm as forças que são aplicadas pelo ambiente, ok? Sobre o sistema. Então, pode ser muito levar a erros, ok? Se você não tem isso claro. Então, vocês certamente fazem outras disciplinas que vocês vão precisar usar, mesmo esses conceitos de mecânica. Então, é muito importante, primeiro, antes de qualquer coisa, definir o sistema, ok? Aí depois você tem, então, eu posso desenhar. A gente vai ter, sim, ok. Então, o que vai separar esses dois ok? Bom, por enquanto não precisa ser assim. Então, você tem aqui, ok? Então, você tem aqui o seu sistema. E aqui você tem, muitas vezes a gente fala de ambiente, por exemplo, não tem troca de calor com o ambiente, ok? Então, entre o sistema e o ambiente não tem troca de calor, ok? A gente vai ver isso aqui, acontece muito. Então, é o ambiente. Então, essa delimitação entre os dois, ok? Ela pode ser, é o que a gente chama de superfície de controle. Ok? Então, vocês vão ver isso aqui escrito, superfície de controle, e ela não precisa ser real, ok? Então, é você que diz qual é essa superfície. Não necessariamente tem ok? Uma superfície real, ok? Tipo um saco plástico, né, que separa esse sistema, ok? Então, essa aqui é a superfície de controle, e eu vou colocar aqui outra cor. Então, o que está dentro aqui, você vai ter o volume de controle, ok? Então, o volume de controle é o volume do seu sistema e ele é delimitado pela superfície de controle, ok? Então, são essas palavras que a gente usa. Agora, essa superfície de controle ela pode ser de várias maneiras, ok? O que é que pode, por exemplo, a gente fala que às vezes você tem um sistema fechado. O que é um sistema fechado? Alguém pode dizer o que é um sistema fechado? Assim, pode falar uma besteira, digam o que vocês acham que é um sistema fechado. É como se tivesse realmente, por exemplo, uma superfície real, ok? E aí você não vai ter, o que não vai atravessar essa superfície, ok? Bota isso aqui o sistema que a gente vai usar bastante, ok? Particularmente para ilustração dos conceitos, não necessariamente engenharia de materiais, mas a engenharia mecânica, por exemplo, usa bastante, é o sistema cilindro-pistão, ok? Okay, então, você tem aqui, você tem um pistão aqui. Okay? E você tem, por exemplo, aqui um gás. Ok? Tem um certo gás. Ok? 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 Então, pronto, esse é o meu sistema. Ok? E vamos dizer que esse aqui realmente é assim. Então, aqui você tem um pistão. Aqui você tem um cilindro. Ok? Cilindro. É muito mecânico isso. E é um bom... a gente usa mesmo para... realmente para explicar os conceitos, ok? De troca de... A gente vai ver isso. Então, trocar o quê? Por exemplo, nesse sistema que você tem um pistão de, sei lá, de aço inox, com um cilindro de aço inox com pistão e tudo, e não vaza nada aqui, não vaza, ok? Aqui. E aí você pode controlar a pressão, etc, etc. Então, o que seria eu vou estudar esse gás que está lá dentro. Então, eu vou definir qual é a minha superfície de controle e eu vou dizer que é isso, né? Então, no caso, ela é bastante real, né? Porque são as paredes, né, do cilindro. Essa superfície de controle. Então, o volume de controle é o que está dentro, ok? Então, o volume de controle e a superfície de controle é tridimensional, obviamente, né? Você tem tudo, o cilindro, então, a massa de gás que está
dentro desse volume de controle. E aí, esse volume de controle, vocês podem ver que ele é variável, porque se você, por exemplo, mudar, a posição do pistão, ela muda por várias razões, então vocês vão ter uma variação desse volume e tudo, mas vai continuar sendo esse o seu volume, e no caso aqui, a sua massa de controle. Aqui eu não tenho nenhum gás que vai escapar. Então, esse é um sistema fechado, ok? O que pode atravessar as fronteiras aqui, ou seja, a superfície de controle, essa superfície de controle aqui, não é massa, ok? Então, eu vou escrever aqui, massa, nenhuma massa atravessa, deixa eu escrever aqui, massa não atravessa a superfície de controle, ok? Isso é muito a superfície de controle, ok? Isso é muito importante. Vocês vão ver que tem alguns problemas. Vocês vão se perguntar: isso aqui é um sistema fechado ou aberto? Obviamente, um sistema aberto é um sistema que não está fechado, ok? Então, isso é o sistema fechado. Isso é um exemplo de sistema fechado, ok? Agora, ele pode ser aberto. Por exemplo, você pode ter uma válvula aqui, ok? E aí você pode abrir essa válvula e aí gás pode escapar, gás pode entrar no cilindro, ok? E aí você vai ter um sistema então, quando massa pode atravessar, a gente chama isso de... Então, esse sistema fechado, também a gente chama de massa de controle, ok? Massa de controle. Quando a massa pode atravessar a superfície, tanto num sentido quanto no outro, pode atravessar a superfície de controle, ou seja, entrar ou sair do volume de controle, a superfície de controle, a gente chama isso de volume de controle. Então, a massa não é constante. E, nesse caso, vocês vão ver, obviamente, que a gente, em geral, não vai falar muito em termos de massa, mas de taxa de variação da massa, como é, ok? Que a massa entra ou sai desse volume, ok? Então, vai ser uma descrição mais dinâmica, ok? Quando a gente vai ter uma variação. E aqui é bastante estático. Quando a massa pode atravessar a superfície de controle, é um volume de controle, ok? Então, esse aqui é... Ok, aí o que mais a gente tem sobre as definições? Volume de controle, superfície de controle, já falei, sistema aberto, fechado. Ok, se a gente diz que, olha, se massa não pode atravessar essa superfície de controle, ou aqui, de uma maneira geral, ok? Então, o que é que pode atravessar? Se nada pode atravessar, se nada acontece, ok? Então, a gente não tem nada para fazer, né? Nada muda. Então, o que é esse sistema? Ele está num estado, eu vou definir depois o que é estado, mas está num estado e a gente, de repente, vai fazer alguma coisa nesse sistema e o estado vai mudar. Como é que ele pode mudar se não tiver variação de massa? Se tem variação de massa, obviamente, já é uma mudança de estado. Então, o que é que pode atravessar essa superfície de controle? Isso aqui vocês sabem de física 2, né? Pode ter troca de Q através dessa superfície de controle. Okay? Usem física 2, a gente usa bastante esse daqui, e às vezes a gente tem que dizer que é adiabático, o que não é adiabático, ok? Então, por exemplo, você tem aqui esse cilindro, ok? Não vai ser necessariamente um cilindro com pistão, mas, como eu falei, é um modelo bastante interessante, ok? E aí eu vou desenhar aqui alguma coisa para dizer que esse cilindro, ele está isolado do... Então, aqui, por exemplo, aqui você tem o seu gás lá dentro, ok? O seu sistema. Aí você tem a sua superfície de controle, ok? E aí, aqui, massa não atravessa. E que mais não atravessa a superfície de controle? Massa não atravessa
E o que mais não atravessa aqui? Eu sei que vocês sabem. Então, alguém assim, toma coragem para dizer, não tem troca de... Não tem troca de... Vá, Jennifer, fale. Ah, eu vi, você tirou... Qual é? É uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5 letras. Rapaz. Responderam aqui, calor. Ah, sim. É porque eu não... Daqui, como eu estou em... porque compartilhando a minha tela com vocês, eu não estou vendo o chat, ok? Eu estou avisando, não estou vendo o chat, ok? Ok, calor, exatamente. Ok, obrigada. Então, não tem troca de calor, ok? Então, calor é uma forma de energia, ok? A gente vai ver isso aqui. Então, não tem troca de energia. Então, quer dizer que às vezes tem, ok? Então, o que pode atravessar, tanto nesse sentido quanto nesse daqui, ok? É que, ok? E aí, eu vou botar que ponto, que vai ser... Bom, não necessariamente, por enquanto, não vou falar desse aqui, ok? Taxa de troca de calor. Calor entrando, calor saindo. Então, isso a gente chama de sistema isolado, ok? Aí tem ou seja, vai ser um processo, vou falar de processos depois, adiabático, ok? O que mais? Por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que coisas podem acontecer. Como é que eu posso fazer alguma coisa acontecer nesse gás se não tem troca de energia e se não tem troca de massa? Ainda tem uma coisa que deve poder fazer alguma coisa, ok? Mudar o estado do gás. O que é essa coisa? Lembrando que eu não vejo o chat se você... Tem que ter alguma coisa acontecendo. Então, tem esse pistão, porque que é um pistão? Não é uma coisa separada assim, ok? Então, na verdade, tem outras possibilidades. Mas aqui você tem um pistão, né? E aí você vai poder variar a pressão aqui, ok? E vai poder ter a realização de trabalho, ok? Realização de trabalho. Porque se não tiver isso, nem sempre, né? A gente vai ver casos assim que não tem troca de energia, não tem trabalho, ok? Mas que são os processos de expansão adiabática, por exemplo. Realização de trabalho, então, vocês podem variar a pressão aqui, ok? E aí vocês vão aumentar a pressão, diminuir a pressão. A gente vai ver como é que faz isso aqui, ok? Mas aí vocês têm, então, o que pode atravessar essa superfície de controle é energia, basicamente. Você pode ter, eu estou desenhando assim, ok? Pode entrar, ou seja, realizar trabalho sobre o sistema, a gente vai lembrar depois das convenções de sinal, ou o sistema realiza trabalho sobre o meio ambiente. Então, é isso, a gente tem essa superfície de controle e o que pode atravessar ou não. Então, vou colocar aqui outra cor aqui. Então, é massa, ok? Massa pode entrar, massa pode sair, ok? Ok. Então, o que determina o comportamento da matéria. Então, vocês têm que ter uma visão um pouquinho mais ampla, okay, dessa disciplina, na verdade, desse campo, né, de estudo em físico-química, no seu caso, ok? Então, a gente tem várias descrições, ok? Termodinâmicas, vocês vão ver que a gente, inclusive, vai falar um pouquinho da descrição estatística, ok? Então, temos a fenomenológica, ok, que é a termodinâmica clássica ou macroscópica, que é a que a gente vai usar essencialmente durante todo o curso, fora no final que a gente vai falar um pouquinho dessa descrição estatística. Então, a descrição fenomenológica quer dizer o quê? Que tem grandezas que são macroscópicas, o que é a palavra-chave aqui é esse macroscópico, ok?
que é que a gente tem como medir tudo que vocês vão fazer, ok? Vocês têm que poder medir certas coisas que a gente vai chamar de propriedades, ok? Então, mas macroscopicamente. Então, a gente vai medir grandezas que são... essas grandezas, basicamente, são pressão, ok? As triviais que a gente... Então, a gente tem a pressão, tem o volume, tem a temperatura. Que isso aqui vocês sabem, por exemplo, gás ideal, você tem, inclusive, conhecem a lei do gás ideal, que relaciona essas três grandezas, que são macroscópicas, ok? Então, vocês têm um sistema, e aí você vai medir a pressão do sistema, você vai medir o volume do sistema, ou a temperatura, ou outras coisas, outras propriedades que a gente vai ver depois, ok? Mas no fundo, ok, vocês sabem que todas essas grandezas macroscópicas, ok, elas são devidas ao comportamento, ok, de partículas microscópicas, ok, que então são, tipo, o número de Avogadro é 10 a 23, né? Partículas por mol. Então, é um número absolutamente, ok, gigantesco de partículas, se a gente não pode se permitir aplicar conceitos de mecânica clássica, por exemplo, para cada partícula, a posição dele, da partícula, a velocidade da partícula, etc. Então, o que é feito é uma média estatística, por exemplo, média e todas as ferramentas da estatística que a gente usa para descrever esse comportamento macroscópico, ok? Então, eu vou definir depois o equilíbrio, imagino. Eu não falei do equilíbrio aqui, isso é muito importante, ok? Porque se você pegar uma molécula, ok? Ela vai ter, num dado momento, uma posição, ok? Em relação a uma origem, então. Você tem a origem R e O, então você tem aqui a posição da partícula, R, e você tem a velocidade dessa partícula, ok? Só que tem, como eu falei, 10 a potência 23 partículas dessa ordem, ok? Mesmo se você colocar 22, 21, ok? É um número enorme de partículas. Então, você não pode saber a cada momento, inclusive não interessa, né? Então, se você pegar outra partícula, ok? Então, essa aqui é R1V1, mas se você pegar outra, então você vai ter uma posição que vai ser, desculpa, R2, e uma velocidade, sei lá, V2, ok? Mas, então, cada partícula se comporta de uma maneira bastante aleatória, mas o comportamento global, ok? Se você pegar um número suficientemente grande dessas partículas, ok? É o caso do que a gente está fazendo, então, vai ter um comportamento bastante universal, ok? Nas mesmas condições, ok? Mesmo volume, por exemplo, do gás, a mesma temperatura, a mesma pressão, etc. Ok? Então, o comportamento vai ser parecido e a gente vai poder definir esse comportamento médio, ok? Com grandezas. Lembram o que é a pressão? Vocês viram isso em Física 2, ok? A pressão está diretamente relacionada com as colisões, ok? Dessas partículas com as paredes reais ou imaginárias, ok? De uma superfície que você coloca, então as partículas vão bater nessas paredes, vão transferir momento linear, ok? Então, é uma força, ok? Variação do momento linear é uma força, e a força por unidade de área é chamada pressão. Eu vou voltar a falar desse aqui. O volume, então, vocês sabem o que é, também é macroscópico, ok? A gente não está preocupado no volume ocupado por cada partícula, ok? E a temperatura é essa grandeza que a gente conhece um pouquinho, assim, intuitivamente, que a gente vai tentar definir melhor, mas a temperatura, basicamente, é a energia, ok? Não estou escrevendo aqui, mas é a energia, então, relacionado à energia. Aqui são colisões, ok? De partículas, energia média, ok? Energia cinética média, do sistema, das partículas no sistema. Então, a gente vai, essencialmente, trabalhar essa forma, essa descrição fenomenológica. A descrição estatística, então, ela vai olhar um pouquinho o que acontece na escala microscópica. Então, onde é
qual é a escala que a gente vai usar para ver isso aqui. Então, se você vê aqui o volume ocupado, um cubinho, né, ocupado por uma partícula, okay, que seria okay, as dimensões da partícula, basicamente, vocês sabem que o átomo, o que é que determina a escala microscópica? Um átomo tem dimensões, se lembram o raio de Bohr, né, a 0, 10 a menos 10 metros, né? É 0,5, mas é essa da escala. Então, obviamente, a gente não vai trabalhar nessa escala. Então, assim que a gente tiver um volume suficiente, ok? O volume que a gente vai chamar de ΔV, é alguma coisa que é muito, ou seja, tem uma quantidade enorme, onde a estatística já fica valendo, ok? A gente tem um número suficientemente grande de partículas para que a gente possa fazer médias, ok? Se você fizer a média de duas partículas, realmente não é muito significativo para a sua amostra, mas se você tiver uma amostra, como você vai ter de 10 a 20 partículas, então você tem um volume suficiente, e aí vocês vão estudar, na verdade, volumes que são muito maiores, ok? Deixa eu colocar aqui, o sistema que você vai estudar, ok? Então essa aqui é a sua superfície de controle. Então, o que eu chamei de ΔV vai ser isso, né? Então, você vai estudar uma superfície e um volume que vai ser muito maior do que esse ΔV, que é já muito maior do que a escala microscópica. O que vocês têm que lembrar, e sempre que possível eu vou lembrar para vocês, que a gente vai trabalhar no equilíbrio. Okay? A gente não vai trabalhar sistemas fora de equilíbrio. Então, sistemas... Okay? O que é um sistema no equilíbrio? A noção de equilíbrio mecânico, por exemplo, é que a soma das forças é nula, não é? E aí não quer dizer que nada aconteça, né? Mecanicamente você tem uma velocidade que é constante, etc. Mas não tem mudança, ok? Não tem mudança de estado, ok? Então, primeiro, a gente vai ter de definir o que é esse tal de estado, e quando o sistema está no equilíbrio, não tem mudança de estado. Isso, basicamente, quer dizer que se você tem, inicialmente, vocês podem ter, ok, fizeram alguma coisa com o sistema, e você tem as propriedades aqui, P1, T1, bom, volume não mais, porque vocês pegam volumes equivalentes aqui você tem uma pressão P2, uma temperatura T2, ok? Ou seja, você tem um sistema onde essas propriedades não são as mesmas, mas rapidamente, ok, pelo contato, esse daqui está em contato com esse, contato térmico, ok, e mecânico, ok. Então, vocês vão ter, pelo contato e tudo, que no final, no sistema no equilíbrio, vocês vão ter que P1 é igual a P2 em toda, igual a P, blá, 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 ok, em todo o sistema. Mesma coisa para a temperatura, mesma coisa para todas as propriedades, ok? E elas não mudam mais. Então, T1 igual a T2 igual a T, em todo o sistema, ok? Isso vai ser o equilíbrio, ok? Então, deixa eu falar primeiro de processo. Sim, para passar ao seguinte, essa terceira descrição, a descrição quântica, ok? Partículas. Eu disse que a gente não podia descrever, ok? A posição, a velocidade dessas partículas, ok? Para cada partícula, mas o problema é pior ainda, né? A gente não pode usar a mecânica clássica para descrever o comportamento das partículas, ok? Porque nessa escala, a única descrição que funciona mesmo é a descrição quântica, e essa a gente não vai entrar nesse assunto, ok? Da descrição quântica. Ok? Ok, então tem o equilíbrio, e depois quando eu vou falar desse aqui, eu vou escrever aqui para não esquecer de falar de
quase equilíbrio. Ok. Processos e ciclos, não vou entrar muito em detalhes. Primeiro, o estado, na verdade, né, que eu não coloquei aqui. Deixa eu definir aqui o que é uma... Tem duas coisas que a gente vai precisar definir. São as propriedades. O que é uma propriedade? Propriedades de um sistema. Okay. São grandezas. Okay. Físicas, químicas, mas basicamente eu posso escrever físicas. São grandezas, ok? Cujo valor determina o estado. Então, aqui estou falando de propriedades, ok? Determina o estado de um sistema. Ok. E o que é o estado é justamente, ou seja, essa aqui é uma determina, e o estado determina as propriedades, ok? Então, esse determina, ele é meio nos dois sentidos, ok? Como é que você vai caracterizar o estado? A partir dos valores dessas grandezas, ok? E como a propriedade é essa que define o estado, ok? Então, quando você tem um estado, ok? Um estado, ok? Quando você conhece o estado de um sistema, isso é absolutamente equivalente a saber conhecimento, ou seja, valores, determinados valores das propriedades, ok? Então, quais são essas propriedades? Não é uma palavra misteriosa, a gente já viu várias, ok? A temperatura, ok? Pressão, massa, ok? Vocês lembram também da entropia, e a gente vai introduzir outras que são mais convenientes para trabalhar, ok? Mas, basicamente, essas aqui são propriedades. E aí, quantas propriedades você precisa saber, conhecer o valor delas, para conhecer o estado do seu sistema? A gente vai ver por quê. Não é muito exato, ok? Rigoroso, vamos dizer, mas para uma substância pura, a gente vai ver que se a gente conhece, na maioria dos casos, duas propriedades, ok? Então, é suficiente para determinar o estado. Ou seja, se é suficiente para determinar o estado, é suficiente para determinar todas as outras propriedades do estado, ok? Todas as outras propriedades do sistema, desculpa, para esse estado. Ok? Então, pode parecer um pouquinho misterioso, mas, bom, mas é importante, ok? Deixar claro, porque propriedade é uma palavra que é usada, ok? No cotidiano e tudo, então, tem uma definição bem precisa em termodinâmica, ok? Então, já que é aí que eu quero falar de quase equilíbrio, uma vez que você tem, ok, o estado está bem determinado, ok? E aí você tem uma temperatura, uma pressão, uma massa, uma entropia e uma entalpia, e etc. Ok? Que a gente vai ver depois para esse sistema, ok? Então, eu tenho o meu sistema aqui, e aí ele tem TP, uma certa massa, entropia, deixa eu colocar aqui, entalpia, ok? Outras grandezas que a gente vai ver, tem G, tem F, tem um bocado de propriedade que a gente vai ver depois, ok? E pronto, uma vez que fecha aqui, a gente conhece o estado, ok? Com essas propriedades, a gente obviamente vai estar interessado em medir essa aqui, mas, por exemplo, depois de certas, então essa aqui eu vou chamar de T1, P1, M1, S1, H1, G1, F1, etc. E aí vou aplicar alguma coisa, vai ter uma troca ou de massa, ou de de energia, ou de trabalho, outras coisas. Então, eu vou ter aqui um segundo sistema. Então, esse aqui é estado 1.
E aqui estado 2. E aí eu vou ter aqui temperatura T2, P2, M2, S2, etc. Ok? Então, como todas as relações que a gente vai estudar, elas são basicamente no equilíbrio, é isso que a gente tem, essas relações termodinâmicas, ok? Então, já que para passar de um estado para outro, a gente tem que mudar o valor das propriedades, qual é o problema? O problema é que, se você, por exemplo, passar de uma temperatura X para uma temperatura Y, então você vai, se você fizer isso, uma grande variação, e de repente, assim, então tem um momento que o seu sistema não vai estar no equilíbrio. Então você vai ter que esperar ele ficar no equilíbrio para poder atribuir de novo, ok? Uma temperatura que é uma grandeza de equilíbrio, P2, M2, S2, ok? E o que acontece entre os dois, você não vai ser capaz de colocar num diagrama, ok? De um diagrama PV, ok? Então, por exemplo, se eu fizer, ok? Se eu fizer aqui 2 eixos, ok? Vou pegar 2 dessas propriedades. A gente vai fazer bastante desses diagramas com 2 propriedades, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui a pressão em função do volume, ok? Então, eu comecei aqui do estado 1, ok? E aí eu estou fazendo alguma coisa no meu cilindro com pistão, por exemplo, aumentando. Aqui vocês podem ver que passando de 1 para 2, eu passei do volume V1 para o volume V2, ok? E quando eu estou aqui nesse estado, eu sei tudo. Aqui, obviamente, no gráfico, eu posso dizer diretamente o que é a pressão e o volume, e aqui também, ok? Mas se eu sei esses dois, na verdade, eu sei também a temperatura, eu sei também, para uma substância pura. A temperatura, a entalpia, eu sei tudo, ok? Eu só preciso de duas. Pronto. Aí, como que eu fui daqui para lá? Aí eu mexi em alguma propriedade, ok? Fiz alguma coisa no sistema, por exemplo, simplesmente aumentei o volume de repente. Então, se é de repente, eu não sei como que ele foi aqui. Ele foi assim, ou ele foi assim. Eu não sei, eu não posso desenhar, ok? E as relações que a gente vai colocar, por exemplo, as relações dinâmicas, ok? Então, é quando a gente vai poder desenhar. Então, esse aqui é o meu estado, esse aqui é o meu estado, ok? E a gente vai ter que se chama de, para passar de um estado para outro, ok? Se a gente puder desenhar esse aqui vai ser um processo, ok? Processo 1, 2. Então, processo é uma palavra importante também. E se for se a gente tiver, se puder desenhar esse aqui, quer dizer que a cada momento eu posso dizer qual é o meu sistema. Aqui, por exemplo, aumentei ligeiramente o volume. Então, certamente, a pressão aumentou um pouquinho. Como é que pode ter um aumento de volume com aumento de pressão? Por que não? Pode fazer isso, né? E aqui, ok? E a cada momento, eu sei dizer qual é o volume e qual é a pressão. E para dizer isso aqui, tem que estar no equilíbrio. Então, a gente tem que fazer variações muito pequenas. Variações muito pequenas vai ser dV, dP, dt, ok? Isso é a linguagem que a gente usa. E quando é macroscópica, a gente fala de ΔV. Então, ΔV vai ser igual a final menos inicial, tá? ΔP vai ser a pressão final menos pressão inicial. Mas quando a gente escreve dV, é que vai muito, muito, muito devagar. E aí pode tratar a cada ponto aqui como se fosse no equilíbrio, ok? Então a gente chama isso de quase equilíbrio. É importante esse aqui também, ok? Pronto. Ok. Então, eu falei aqui do quasi-equilíbrio, que é uma noção importante. Para continuar, as unidades. Aí eu sou muito, muito, muito chata com as unidades. Então, se tiver um resultado chata, porque é fundamental, ok? Um engenheiro não pode se dar o luxo de desprezar as unidades, de achar que isso aqui é óbvio, não sei o quê. No livro, na versão no Borgnac, por exemplo, tem exercícios que estão no sistema de unidades. Não sei se é CGS ou é pior que isso. Eu acho que realmente é um sistema que é bastante
característico da termodinâmica, ok? Por exemplo, vocês têm BTU, vocês têm certas grandezas assim. Eu não vou fazer exercícios usando essas unidades, eu vou usar o sistema internacional, tá certo? Mas tem exercícios, tem tabelas que não estão no sistema internacional. Então, conversão de um sistema para outro, vocês têm que saber fazer, ok? Eventualmente, eu posso fazer uma assim para mostrar, mas eu vou usar o sistema internacional de unidades, ok? Que é o comprimento é metro, tem comprimento, o tempo é segundo, etc, etc, ok? Então, é esse sistema que eu vou usar. E quando vocês têm que fazer conversão, aí eu farei exercício, fazer demonstrações, ok? À medida, e por isso que é importante vocês acompanharem, é importante vocês fizerem exercícios. Eventualmente eu posso fazer uma primeira lista que é justamente de aplicação desses conceitos e de fazer algumas conversões, ok? E resolver um desses problemas, ok? Para que isso seja bastante óbvio e importante para vocês, ok? A outra coisa é que quando vocês resolvem um problema, é importante, ok, que vocês, quando não tem muito tempo, ok, ou muito espaço, vocês podem até não fazer isso. Mas, por exemplo, vocês têm a pressão, ok, é igual a força por unidade de área, tá certo? E aí vocês têm uma certa pressão aqui, é igual. Vocês têm uma força, sei lá, de 20 kilonewton, ok, sobre 1 centímetro quadrado, ok? E escrever as unidades. Porque no final, você vai ter que a pressão ela vai ser de 20 kilonewton. Vocês têm duas coisas aqui. Vocês primeiro fazem a operação com os números e depois vocês fazem a operação com as unidades, ok? E os dois têm que ser. Essa aqui é Pascal? Não é, ok? Então, a gente vai ver como manipular isso aqui, ok? Como que a gente escreve Newton em função de metro, metro, quilograma, ok? Basicamente, e tempo, e aqui centímetro quadrado em função de metro quadrado, ok? Então, por exemplo, se a gente fizer essa aqui, então, kilonewton é o quê? É metro, então, 1 kilonewton, eu não vou escrever kilonewton, eu vou escrever 10 a terceira, porque o que me interessa aqui é newton, ok? 1 newton é igual a quê? Vamos pegar uma expressão que vocês conhecem bem, de uma força, ok? Que é, por exemplo, a força gravitacional, ok? Então, F é igual a mg, tá certo? Só para escrever aqui. M é a massa. Então, a unidade da força tem que ser a unidade, o produto dessas duas unidades. Qual é a unidade no Sistema Internacional de Massa? Então, é 1 quilograma vezes G, que é metro por segundo ao quadrado. Ok? E aí, tá bom aqui? Quilograma, perfeito. A gente já está nas unidades do Sistema Internacional de Unidades. Quilograma, que é a unidade de massa, metro, que é a unidade de comprimento, e segundo, que é a unidade de tempo, ok? Então, eu vou escrever aqui. P é igual a 20, 10 a terceira, ok? E aí eu vou fazer a conversão desse Newton aqui para esse daqui. Então, eu vou escrever de novo Newton por centímetro quadrado. E aqui vou fazer a conversão. Eu não quero Newton, eu quero isso. Então, eu vou colocar o que é um Newton. Vou colocar aqui no denominador. E aqui eu vou colocar o que é um Newton. É 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Ok? E aí vocês podem ver. Eu vou terminar, depois eu vou fazer. E aí, centímetro quadrado é o quê? Eu vou escrever 1 centímetro. Aqui é quantos metros? 10 a menos 2 metros. Eu vou colocar ao quadrado. Então, esse aqui é o quê? Vale quanto? Esse aqui é 1 e esse aqui é 1. Então, eu não mudei, ok? O valor aqui da minha pressão. Tá certo? Então, vai ser igual a 20, 10 a terceira. Então, vamos lá, as unidades. Os números é só, né? Ah, não tem essa aqui.
10 à terceira, não, 10 à terceira, e aqui vou colocar outro número aqui, que é 10 a 2, né? Porque é dividido por 10 a menos 2. Ok. E agora as unidades. Esse aqui é o valor, e agora as unidades. Quais são as unidades? Newton, saiu com Newton, centímetro quadrado, saiu com centímetro quadrado, e o que sobrou é o quê? Quilograma, metro, por segundo ao quadrado, ok? Dividido por metro, ok? Metro dividido por metro dá. E aí, quilograma por segundo ao quadrado, a gente tem que dizer que esse aqui é quilograma se não fizermos, deve ser isso. Como que eu vou saber a pressão? Sim, sim, sim. Por exemplo, o PV. Ah, bom, aí estou indo longe. Verifiquem essa aqui, ok? Se não tiver erro, deve ser essa aqui. Mas eu vou fazer muito, ok? Dessas conversões, ok? Eu insisto muito que quando vocês fazem o cálculo, vocês coloquem a unidade, porque na termodinâmica, no nosso caso, a gente vai trabalhar, por exemplo, não vai trabalhar com joule, ok? Vai trabalhar bastante com kilojoule, ok? Então, kilojoule por quilomol, por quilograma, etc. E aí, sempre tem, colocando as unidades, vocês podem verificar no final se está tudo certo, ok? Então, tem as unidades. Então, vamos lá para as grandezas que a gente vai mais usar. Professora, Sim, pode falar. eu acho que eu só esqueci de levar o quadrado ali, todo mundo. Metro quadrado aqui, você tem razão. Ok, está baixando, está meio estranho. É aqui que eu... Porque ficou centímetro... Não, centímetro quadrado tá bom, né? Aqui é quadrado, aqui também. Aqui não é quadrado, não. Sim, Ok? no caso era para ser metro quadrado ali É só o embaixo. metro, exatamente. Muito bom, obrigada. Isso aqui Nada. realmente é 10... Ah, inclusive não é 10 a 2, aqui é 10 a quarta, né? E aqui vai ser metro menos... Não, sim, menos 2, ok? É metro, a potência menos 2. Então, vai ser igual... Então, aqui não é... Então, aqui é a unidade. Então, o valor é o valor, tem que verificar também, né? E aí, a gente teria, será que quilograma? Aqui vai ser, desculpa, aqui não sai o metro, mas que era metro, quilograma, metro por segundo ao quadrado, e aqui é metro menos 2, então aqui vai ser metro menos 1, ok? Quilograma por metro, segundo metro. Ok, então dessa vez, ok, se alguém vê também o outro erro, então Pascal seria esse aqui. Então, sempre verificar aqui as unidades, ok? Depois, então vamos lá falar agora dessas grandezas que a gente vai usar bastante, ok? Então, a gente vai falar muito de propriedades específicas, ok? Porque quando eu falei aqui, aqui, desculpe, eu esqueci de falar do que é intensiva, estado ou propriedade de uma substância, o que eu falei, propriedades intensivas e extensivas. Então, essas propriedades, já dei alguns exemplos de propriedade, volume, pressão, temperaturas, elas têm elas podem ser divididas em dois tipos, ok? As propriedades intensivas e extensivas, ok? O que são as propriedades intensivas? São propriedades que independem, não dependem da massa, ok? Então, exemplos óbvios aqui, por exemplo, vocês têm um cilindro, um pistão aqui,
forêt desenhar está um pouquinho longe, né? Então, se você tiver aqui um sistema cilindro, pistão, aqui, esse é a sua superfície de controle. Então, é essa parte aqui. Superfície de controle. Ok? Aí vocês têm instrumentos para medir a pressão, para medir a temperatura, ok? E esse aqui vai ser, vocês podem ter com a metade dessa, ok? Se você cortar essa aqui, a quantidade de massa por 2, ok? A pressão e a temperatura vão ser as mesmas, ok? Vocês podem fazer um sistema assim, que vocês vão ter a mesma pressão e a mesma temperatura. E aí, o que são essas propriedades intensivas? A temperatura, independe da massa. Se você pegar só a metade do seu sistema, ainda vai continuar na mesma temperatura, ok? Se você pegar, seja, você diz, qual é a temperatura dessa metade do meu sistema? É a mesma temperatura, o que a gente falou. Se está no equilíbrio, a temperatura é a mesma do que a outra metade do sistema. A pressão também é a mesma, ok? Então, essas aqui são propriedades intensivas, ok? E aí, quais são as propriedades extensivas, que dependem da massa? Aí, se você pegar só a metade da sua massa, o volume. Então, a própria massa, obviamente, vai depender, ok? O volume, ok? A energia, ou seja, a energia, a gente vai chamar de energia interna, particularmente. Energia interna, ok? Você vai ter a metade da energia, ok? Você vai ter a metade das partículas. Então, e todas as grandezas, na verdade, você vai ter a entalpia, você vai ter, tudo isso vai depender, função de Gibbs, ok? Tudo isso vão ser propriedades intensivas, ok? E as relações que a gente não pode fazer tabelas, por exemplo, depende da massa. Se você tiver 1 quilograma, vai ter isso, se você tiver 2 quilogramas, vai ter essa propriedade, não. O que a gente vai falar de propriedades específicas, ok? Propriedades específicas. A primeira delas é o volume, ok? O volume. O que é o volume? O volume é V. Qual é a unidade de V? É metro cúbico, ok? E aí, você pode ter 2 sistemas que tem, a gente não vai ter uma tabela para cada volume, ok? Então, vocês vão ver que tem tabelas, ok, das propriedades. Então, essa aqui é uma propriedade extensiva. E a gente vai ter aqui o volume específico. Ok? Que vai ser, você vai dividir, desculpa, colocar a notação. Normalmente a gente coloca em letra minúscula, V. Aqui não é uma velocidade. A gente usa muito pouco a velocidade, ok? Então, esse V minúsculo é o volume específico, que é o volume dividido pela massa, ok? Então, vai ser em volume metro cúbico por quilograma, ok? E aí vocês podem reconhecer alguma coisa aqui, que vocês conhecem bem, que V é igual a 1 sobre ρ, onde ρ é a densidade volumétrica, né? Densidade em quilograma por metro cúbico. Mas a gente usa muito mais o volume específico, ok? Ele é muito sensível, né? Aqui o volume, ok? Para uma certa quantidade de massa, ok? Um gás, por exemplo, é muito mais preciso e a gente vai usar o volume específico em metro cúbico por... É isso que está tabelado, ok? Raramente tem tabelas. Essa aqui é mais para sólido e líquido, ok? Então, a gente vai usar esse volume específico, mas vai ser válido para todas as propriedades extensivas, obviamente. Eu não vou ter uma pressão específica, uma temperatura específica, mas eu vou ter o calor específico, eu vou ter... Tudo isso aqui é por unidade de massa, ok? Então, uma entropia
essa aqui, S é a entropia, ok? A entropia, a unidade vai ser normalmente é kilojoule, ok? A gente vai usar bastante o kilojoule por quilograma, não, desculpa, kilojoule por Kelvin, ok? Então, essa aqui é a entropia. E aí, quando a gente vai ter S, que vai ser a entropia específica, em kilojoule, ok? Essa aqui não é do Sistema Internacional, mas é 10 a terceira joule, ok? Por quilograma, por Kelvin, ok? E depois, a gente pode usar também, particularmente depois, quando a gente chegar a fazer equilíbrio químico, essas coisas, vai falar bastante de entropia molar, né? Que vai ser, em vez de ser por quilograma, vai ser por mol. Mas, por enquanto, eu vou falar só da específica, etc., para todas as grandezas, ok? Então, essa aqui é importante. O que mais? Propriedades intensivas e extensivas. Então, tentem lembrar isso aqui, ok? Volume específico e massa específica, ok? Massa específica. Ah, sim, massa específica, eu acho que é o que é a densidade, né? A pressão. Pressão. Passei de uma linha aqui, deixa eu colocar aqui uma linha. A pressão, eu tenho alguns comentários a fazer, ok? Então, vocês sabem que a pressão é uma grandeza macroscópica, ok? Que representa uma força média, ok? Por unidade de área, ok? Então, vai ser, por exemplo, se eu colocar aqui um sistema cilindro pistão, ok? Esse aqui é o pistão. E aí eu vou colocar meu sistema lá dentro, ok? Então, essas fronteiras aqui, essa superfície de controle é fronteira móvel, ok? Ou seja, ela pode variar dependendo da posição do pistão. E aí, se eu fizer, então, uma coisa aqui, eventualmente, acho que eu vou mandar uma lista para vocês, ok? Então, se você tiver um processo, lembram que um processo é passar de um estado do sistema para outro estado do sistema, ok? Processo a pressão constante. Então, vocês lembram que se o processo é a pressão constante, primeiro eu vou dizer como é que você pode controlar isso aqui. Se você, por exemplo, autorizar troca de calor, aqui, ok, ok. Aqui não tem massa, ok? E aí pode ter trabalho aqui, tá? Então, você vai poder realizar trabalho sobre o sistema, ou o sistema realizar trabalho. Ou seja, o pistão vai mudar de posição, ok? O volume vai variar, ok? Mas a pressão vai ficar constante. O que eu preciso fazer aqui para manter a pressão constante é só deixar o sistema evoluir do estado 1 para o estado 2 sob a ação dessas duas trocas de energia, trabalho e calor, ok? E aí a pressão vai ser constante. Como é que eu posso fazer? Ou seja, o pistão sobe e desce, mas a pressão vai ficar constante porque o que é a pressão do sistema? Eu tenho aqui meu gás, ok? Meu gás. E aí eu vou desenhar aqui uma partícula do gás, ok? Um elemento de volume desse gás, ok? Que é ΔV do sistema. E aí, no equilíbrio, o quasi-equilíbrio, quando eu vou passar de um estado para outro, vai ter o processo, ok? O que vai acontecer? O que é a pressão exercida sobre esse gás, ok? Então, vocês têm, no equilíbrio, o pistão não está
variando, né? Não está mudando de posição. Ele pode fazer assim para o processo, inclusive ele vai variar bem devagar para ficar no quase equilíbrio, ok? Mas quando eu vou medir, o pistão está estacionário, está parado, ok? Então, quando ele está parado, quer dizer que as forças de pressão estão equilibradas, ok? Então, qual é a pressão exercida sobre... Você tem a pressão aqui do pistão. Mais pressão atmosférica, né? Porque você tem aqui a pressão atmosférica, ok? Então, o que é essa força exercida pelo pistão? A pressão do pistão é o peso M pistão vezes G, okay? Divide pela área do pistão, ok? Área do pistão. Essa aqui é a pressão, tá certo? E aí, se não tivesse uma força para... E ela é de cima para baixo, né? O pistão está exercendo uma força essencialmente. Então, eu tenho de um lado, ok? E aí eu vou colocar P pistão mais M0, então eu vou ter M pistão. G, que é a aceleração da gravidade sobre a área do pistão, ok? Mais P0 também vai ser a mesma coisa, vai ser a força, eu vou colocar aqui, P0, o que é a pressão das forças, ok? Ou seja, desse gás que está em cima, né, da atmosfera, dividido pela área, ok? Eu posso colocar aqui, forças da atmosfera sobre a área do pistão, ok? Então, essa aqui é de cima para baixo, e no equilíbrio, ok? Equilíbrio, muito importante. Quais são as forças que vão equilibrar essas forças? Vai ser a força de cima para baixo, que vai ser, se for um líquido, a gente tem que, a gente sabe a pressão, etc. Mas, basicamente, vai ser um gás, a pressão ela é a mesma aqui e aqui, ok? Então, é a pressão do gás, ok? Então, a pressão do gás são as forças devido às colisões, forças, partículas, ok? Forças, colisão, sobre a área do pistão, ok? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, de uma maneira mais resumida, P, pistão, mais P0 igual a P, gás, ok? Então, vocês vão ver que pode acontecer algumas coisas. Vai mudar o volume, ok? Porque tem, por exemplo, uma transferência de calor, e aí, dependendo dos casos, ok? Você, por exemplo, transfere calor para o seu sistema, e aí você sabe que o sistema, ok? Se o pistão ele pode se mover, ok? Então, você vai ter essa energia que você fornece ao sistema, a gente vai ver, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser usada, o calor é uma energia, você fornece energia ao sistema, ele vai fazer o que com essa energia? Então, ele vai aumentar a energia interna dele e realizar trabalho sobre o sistema, basicamente, né? Então, você vai aumentar a temperatura, energia interna, e realizar trabalho, ou seja, ele vai empurrar o pistão para cima. A pressão mudou, vamos ver se a pressão mudou. Isso é muito, muito importante, ok? Então, por exemplo, se eu faço Q positivo, por exemplo, ok? Eu transfiro Q positivo quando o calor é fornecido ao sistema, ok? Aí eu vou ter um trabalho positivo, ok? Que é o caso de, por exemplo, né? Trabalho positivo, então essa aqui é calor transferido ao sistema. A gente vai voltar quando eu fizer a primeira lei, calor transferido para o sistema. Se W é positivo, é trabalho realizado pelo sistema. E aí vocês sabem que se W é positivo, ok? Realizado pelo sistema. O sistema, com a energia que vocês deram para ele, ele levanta esse pistão. Então, você vai ter que ver, ΔV,
ΔV do sistema, né? Não é mais aquele elementozinho, desta V do sistema. Também vai aumentar, então, o volume vai aumentar ΔV positivo, e aí? A energia interna, por exemplo, ΔU positivo, pode ser, né? Então, isso quer dizer que ΔT vai ser positivo. E a pressão? Você aumenta o volume, mas você diz, não, mas a pressão vai diminuir porque eu aumentei o volume. A pressão não vai. Ó, vejam aqui o que é a pressão. A pressão no gás é o que você vai medir. É isso que você está interessado, né? A pressão no gás. Então, ela vai ser igual à pressão atmosférica. A pressão atmosférica vai permanecer a mesma. E a pressão do pistão? A pressão do pistão é o peso do pistão pela área. Você não muda a área do pistão, você não muda a massa do pistão, então a pressão é constante, ok? Então, não é porque o pistão sobe ou desce que a pressão ela muda, ok? A única maneira de mudar a pressão aqui, ok? Ou seja, mudar a pressão do gás, você não vai mudar, vocês podem mudar, evidamente, obviamente, a pressão atmosférica, mas não faz isso, a pressão atmosférica é constante, é mudar a pressão exercida pelo pistão. Como é que vocês podem fazer isso aqui? A única maneira, uma vez que a área do seu pistão é constante, G é constante, é mudar a massa do pistão. Então, se você tiver aqui sem variar nada no pistão, você não coloca massa, você não tira massa, então a pressão é constante. Como que você pode aumentar massa, aumentar a pressão? Quer dizer que você está aumentando a massa do pistão. Mas se o pistão permanece o mesmo, e como você pode fazer isso aqui? Obviamente, não é o pistão exatamente, mas a imagem que a gente faz é de colocar aqueles grãos, né? Você tem aqui o pistão, tá ruim meu desenho, ok? E aí o que você faz? Você coloca, essa aqui a gente não vai mudar, né? Mas você coloca aquelas bolinhas, por que são pequenas? Porque você vai querer, por exemplo, fazer um processo quase estático, quase em equilíbrio. Então, o que você vai fazer, por exemplo, se você quer aumentar a pressão, você vai aumentar a massa colocando mais dessas bolinhas aqui, ok? Se você quiser diminuir a pressão, diminuindo a massa do pistão. E como vocês fazem isso aqui? Então, a gente tem o nosso cilindro, ok? Um pistão aqui com as bolinhas, ok? E aí, o que você faz? Você tira as bolinhas, ok? E aí você diminui a pressão. Mas se você não fizer isso aqui, a pressão vai ser constante, ok? Eu sei que não é óbvio para todo mundo, porque tem a impressão que se você aumentar o volume, você diminui a pressão. Não é. Você controla muito bem a pressão devido a isso, ok? Você que controla. E aí vocês podem fazer de outra maneira, na verdade, não é necessariamente aumentando a massa do pistão. Aqui eu fiz um sistema, ok? Simples, onde a pressão exercida sobre o gás é só o peso do pistão. Mas vocês podem fazer às vezes, vocês podem colocar vou passar exercícios também sobre isso, ou vejam aqui o que pode ser feito. Eu tenho aqui o pistão, aqui meu gás, e eu que vou colocar, por exemplo, é uma mola. Ok? Então, vai ser uma força que vai ser exercida aqui, que não vai ser, então, você vai ter a pressão atmosférica, você vai ter aqui o peso do pistão, ok? E mais essa força cá. Aí, nesse caso, ok? Então, quem vai mudar a pressão, ok? Vai ser a soma dessas forças. Só para lembrar como vocês fazem isso aqui, ok? Vocês já têm um certo recuo em relação às aulas de
de mecânica, né? Mesmo de física 2, oscilações, por exemplo, com molas, ok? Então, você tem uma constante elástica aqui. Então, se você fizer o balanço de forças aqui, de cima para baixo, vai ser aqui, eu vou ter o peso do pistão. Então, vou colocar aqui massa pistão vezes G, ok? Então, tem essa aqui. Vai ter também as forças, ok? F0, que são as forças atmosféricas. E vai ter também, aí eu vou colocar aqui para não... Ok, a força exercida pela mola, né? Então, a força exercida pela mola vai depender se ela é num sentido ou no outro, vai depender da posição de equilíbrio, né? Se a posição de equilíbrio da mola é aqui, quando o pistão está no fundo, então ela vai ser... Ó, se a posição de equilíbrio é quando o pistão está lá no fundo. Então, como aqui você comprimiu a mola, a força vai ser para baixo, né? Se a posição de equilíbrio é quando está em cima, ok? Então, qualquer posição mais baixa, ok? Ela vai puxar. Então, você vai estar no sentido, ou seja, o delta Y aqui vai ser nesse sentido, então a força vai ser para cima. Essa aqui é F elástica. E essa aqui é igual a força para pressão gás, ok? Então, isso é física 1, ok? E vocês devem estar extremamente à vontade com esse tipo de problema, ok? Fazer o balanço das forças e saber resolver. Ok, vou passar um exercício depois, talvez não agora, mas com um pistão com mola e tudo. E aí, não é para entrar em pânico e fazer as coisas, ok? Quando vocês fazem as coisas rigorosamente, matematicamente, ok? Tem coisas que vocês não sabem muito bem onde vai, mas se vocês fazem as coisas sem erro, ok? Necessariamente vai chegar a um resultado correto, ok? E aí vocês vão aplicar o que vocês já sabem. Ok, vou terminar aqui com a noção de temperatura e lei zero da termodinâmica, ok? Porque na próxima, essa aqui é a lei zero, já na próxima não, mas na próxima semana a gente vai passar para a primeira lei, ok? Então, acho que a pressão está bastante definida, essas forças médias, ok? Moleculares sobre as paredes do recipiente. Quando a gente vai usar essencialmente um gás, ok? Então, vai ser independente da altura, né? É isso que a gente vai usar, basicamente, um gás. Ok, então aqui a gente vai colocar temperatura. Lei zero, ok? Tá. Termodinâmica. Vocês sabem que a temperatura é uma coisa, primeiro, temperatura diferente de calor, né? Esse aqui tem que estar muito claro. Temperatura não é uma energia. Ok? Por exemplo, se fosse temperatura, se fosse igual a calor, por exemplo, a gente viu que S, não sei se vocês lembram, mas basicamente a unidade de S é calor por temperatura. Então, a entropia seria adimensional, porque a gente teria uma energia, aqui uma energia, não tem nada a ver, ok? Então, temperatura não é uma energia. Inclusive, a temperatura é uma propriedade, ok? Caracteriza um estado. Caracteriza um estado do sistema, tá? Enquanto que o calor não é uma propriedade. Então, eu sei que às vezes vocês têm dificuldade com isso, mas quando num gráfico P PV, por exemplo, P, V, volume específico, eu tenho um estado aqui, então esse estado aqui eu posso atribuir
Aqui é o estado 1, então tem uma temperatura, tem uma pressão, e a pressão é o C. Tem um volume específico, V1, ok? Tem uma entropia, tem uma entalpia, tem tudo isso, tá bem? E aí, isso são propriedades que caracterizam um estado. Agora, eu posso dizer que tem um calor aqui, um sistema tem um calor, um sistema não tem calor, ok? Você sempre deve falar de calor em termos de transferência. Então, calor, você vai ter calor quando tiver um processo entre dois estados, ok? Processo entre dois estados, ok? Propriedades caracterizam um estado e calor é alguma coisa que trabalho também, né? A gente vai ver com a primeira lei. Trabalho, você não pode dizer que aqui tem um trabalho. É quando tiver um processo que você vai ter realização de trabalho. É quando tem um processo que você vai ter transferência. Ok? Ok. Então, a temperatura, o que é? Se não é energia. Que também, o que é energia? Então, energia é uma coisa que a gente vai ver, vai manipular basicamente através de conceitos de conservação da energia, né? A gente vai trabalhar bastante com isso. Energia é difícil de definir, ok? Mas a gente consegue manipular e medir, ok? Energias, consegue medir variações de energia, ok? Mesmo sem saber exatamente o que é, ok? Então, a temperatura e essa coisa que a gente tem o feeling, né? A intuição do cotidiano, é frio, é quente, e a gente tem termômetro, ok? Na casa, no laboratório, ok? Termômetro para cozinhar, termômetro para algumas coisas, mas a temperatura, basicamente, ok? Ela vai ser medida. Como é que você mede a temperatura? Você tem que ter um processo físico que depende da temperatura. Então, você não sabe o que é a temperatura, mas você consegue visualizar alguma coisa que depende, ok? Dessa temperatura. Então, vocês já viram esse aqui, é, por exemplo, dilatação, né? Dilatação de líquidos e sólidos, ok? Ok? A gente mede a temperatura ou a pressão com também um gás ideal, né? Um gás diluído, ou então pode ser uma resistência elétrica, ok? E aí, quando o comprimento, ok, de uma certa barra, por exemplo, de um certo metal, ok, não muda mais, então quer dizer que a sua temperatura é constante, ok? Obviamente, com a precisão que você tem. Resistência elétrica, ok? Então, quando a resistência para de variar, quer dizer que a sua temperatura é constante. Então, quais são os termômetros mais usados no cotidiano? Ainda tem de dilatação de líquidos, particularmente. Então, tinha de mercúrio, mas agora é proibido. Tem de álcool, né? Aqueles vermelhos são de álcool. Sólidos, então você tem comprimento de barras, mas essa aqui tem que ser variações. Tem várias coisas que podem mudar. Por exemplo, no laboratório, a gente pode usar variação de diferença de potencial, por exemplo. Então, o que a gente chama de termopar, por exemplo, né? Termopar, então termopar vai usar propriedades e termopar, então são propriedades elétricas, né? Não é diretamente a resistência, mas você tem várias coisas assim que podem medir a temperatura, ok? E aí você vai colocar, por exemplo, você pega duas barras, ok? Vamos falar de dilatação aqui. Essa aqui está numa temperatura T1, ok? E aí o mesmo material, por exemplo, que está numa temperatura T2, ok? Mesmo material, dois comprimentos, L1, L2, ok? Então, o que a gente sabe vamos dizer que é um metal, tá certo? Então, a gente sabe que se o comprimento é menor, a gente relaciona isso com uma temperatura T1 que é menor do que T2, ok? E a gente coloca, então, em contato térmico, esses dois térmicos, vou colocar, se coloca em contato térmico, ok? Contato térmico, esses dois,
E aí, o que vocês vão ter no final, é que vocês vão ter esse daqui, se é o mesmo material, né? Eles vão ter o mesmo, ok? O mesmo comprimento. Então, essa aqui vai aumentar, essa aqui vai diminuir, e eles vão chegar à mesma temperatura T, que é entre T1 e T2, ok? No equilíbrio, ok? No equilíbrio. Ok? L1 é igual a L2 no equilíbrio. Então, vocês concordam que é uma maneira de medir a temperatura, é só calibrar, ok? Então, a gente vai ver como é que você calibra, tem que ter um fenômeno bastante universal que possa ser usado, ok? Então, vocês sabem que a gente usa, por exemplo, para a escala, eu não vou refazer essa aqui, ok? Essa aqui é Física 2, para a escala Celsius, ok? Então, você pega 0 graus Celsius para ser, você coloca esses blocos aqui, um certo material, não é muito sensível, talvez, então você coloca esse termômetro de álcool, ok? Você bota ele na água em equilíbrio, ok? Líquido, gelo, aí você sabe que essa aqui você vai chamar essa aqui de 0 graus Celsius, e aí depois, e aí você mede o comprimento, ok? Aí você tem L0, que é a água mais gelo, ok? T é igual a 0 graus Celsius. E o segundo, ok? Para definir uma escala, você precisa de 2 pontos, ok? E você diz aqui que essa escala é linear, né? Então, L, c'est a fusão, por exemplo. Fusão, não. Seria essa, temperatura de fusão. Evaporação, ok? Eu vou colocar VAP. Aí você tem água evaporando, né? Para valer a temperatura constante, você sabe? A temperatura constante, a T. Esse aqui é T0, e esse aqui é T fusão, não, VAP, desculpa, T VAP. Igual a gente chama 100 graus Celsius. Na verdade, isso aqui tem que ser a pressão atmosférica, etc. Vocês vão ver que é muito importante essa questão da pressão para os gases, ok? E aí você constrói a escala Celsius, ok? Você precisa de duas coisas para fazer essa escala. Você precisa de, por exemplo, com o comprimento. Então, você vai ter T0. Você define como 0 Celsius quando você tiver o comprimento L0 para seu material. Você vai chamar de T VAP 100 graus Celsius. É você que diz, né? Você pode chamar isso aqui de 102, se quiser, mas a Celsius é essa. Aqui é comprimento LV. E aí, essa aqui não é suficiente. É, na verdade, porque aí você divide essa aqui em 100, ok? Então, 1 grau é essa escala aqui, dividida por 100, ok? Então, você imagina que é linear, que não é completamente verdadeiro, mas basicamente 1 grau Celsius, ok? Delta T, 1 grau Celsius, ou seja, não é a temperatura de 1 grau, mas uma variação de 1 grau, ok? Variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação delta L do comprimento do seu termômetro, no caso, né? Álcool. Então, delta L é igual ao quê? É igual a LV menos L0 sobre C. Supondo que é linear, ok? E aí vocês têm a escala Kelvin, que a gente vai usar, e a gente fala disso aqui depois. E a lei zero é simplesmente que aqui eu coloquei diretamente em contato essas duas barras, ok? Mas aí, eu nem sempre cada vez que eu vou medir a temperatura, eu não quero precisar de duas, ok? Como é que você vai calibrar? Eu não preciso, vocês usam termômetros sem calibrar. Não sei se na vida de vocês já calibraram um termômetro, eu já calibrei, mas, em geral, o pessoal não calibra. Engenheiro deve calibrar, ok? Vocês têm que saber calibrar qualquer instrumento que vocês vão usar, ok? Porque o instrumento, ele é
confiável, ok, a medida dele, se ele estiver calibrado, ok? Então, alguém faz isso, o Inmetro calibra as balanças, etc. Mas vocês têm muitos instrumentos, vocês devem ser capazes de calibrar, pelo menos de uma maneira grosseira, ok? Então, a lei zero é simplesmente que você calibra, por exemplo, esse aqui calibrou, ok? Um termômetro de álcool, ok? Colocando ele aqui, aí você faz uma escalazinha, então você tem aqui 0, blá, 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 aqui 10, 20 graus Celsius, né? 30, 40, etc, etc. Então, eu vou pular um pouquinho, né? Aqui eu quebrei, e aqui eu cheguei em 90, e aqui 100, e aqui a escala é T em graus Celsius, ok? Então, você coloca, desenha essa aqui, e aí você vai ver como é que sua coluna, ela muda. Então, você, por exemplo, tem esse comprimento aqui. Quando você calibrou esse daqui e que você tem esse comprimento, aí você vê qual é a temperatura. Você coloca essa barra em contato térmico com o seu termômetro calibrado e você vê que o comprimento está aqui, ok? Então, você sabe que você tem uma temperatura de 22,5 graus, tá certo? E aí, o que faz depois? Então, esse aqui é L do primeiro tubo. E aí, eu não vou colocar diretamente esse segundo tubo em contato com S, mas eu vou colocar em contato com meu termômetro e eu vou medir o mesmo comprimento L, que é aqui, ok? Então, se os dois, S em contato térmico com o meu termômetro, ok? E S em contato térmico com o meu termômetro, então eu sei que T1 é igual a T2. Por quê? Porque L1 é igual a L2, ok? Então, essa aqui é a lei zero da termodinâmica, ok? É importante, ok? Que vocês tenham realmente essa visão, é importante. E ela foi descoberta. Foi necessário escrever essa lei depois que já tinha sido enunciada a primeira lei termodinâmica. Então, como ela é anterior, vocês têm que saber definir a temperatura de um sistema e a noção de equilíbrio térmico. Então, ele se chama de lei zero. Okay? Então, a aula de hoje é só isso. Vou mandar uma listazinha para começar. Primeiro, ok? Vocês vão ter que pegar o livro e começar a trabalhar com isso. Ok? E desde o início, façam as listas, mas fazendo realmente. Então, não deixam para a última hora, porque as listas, elas podem levar bastante tempo, porque é simples, mas requer muito cuidado, ok? Com as unidades, com os valores, ok? Com tudo, mas indo devagar, ok? Dá para entender, ok? E aí, entrando no trem, quando ele está indo bem devagar, como hoje, então vocês vão poder continuar entendendo e acompanhar o curso. Se não, garanto que rapidamente vocês vão ficar completamente atrás, ok? E me dizer, professora, eu não estou entendendo uma palavra do que você fala, ok? João, você ia dizer alguma coisa? Bom. Alguém tem perguntas, comentários a fazer? Eu vou parar de gravar, ok? Acho que não, professora. A senhora